Sejam bem-vindos, um tema bem bacana dessa vez, essa semana aí, que é liberdade financeira começa na infância. Isso mesmo, pessoal, vocês não têm noção. A liberdade financeira começa na infância, na adolescência, por isso que nós pais precisamos ter essa consciência, entender essa importância da consciência de que a liberdade financeira começa com os filhos, desde cedo. E eu vou desmistificar isso aqui para vocês, porque muita gente acha que falar com dinheiro com o filho é um pecado, é um horror, não pode falar. Mas não é isso que a gente vai ver nessa live, não. Nós vamos demonstrar por A mais B, né, que aumentar o nível de consciência desde pequeno dos filhos, lógico, gente, conversando de uma forma lúdica, de uma forma apropriada à linguagem dos filhos. Isso é importante para eles alcançarem a liberdade financeira lá na frente. E isso que a gente vai ver nessa live, a gente vai dar dicas de como vocês podem trabalhar com os filhos desde cedo. E essa importância, né, da educação financeira para crianças e adolescentes. Tá? Quem quiser aí, ó, pode mandar aí um foguetinho aí, ó, chamando mais gente para essa live, que ela é bem bacana, vai ficar gravada, tá? Então é interessante para vocês trabalharem essas dicas que a gente vai dar com os filhos aqui. Tá? Eu sou Evandro Conte, da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. A gente já está no mercado há mais de 6 anos, já formamos mais de 1000 alunos com a cultura empreendedora. E dentro dessa nossa cultura empreendedora, do nosso conteúdo, está a educação financeira, que é importantíssimo. A gente é o algo a mais da escola. A gente quer formar, preparar os nossos alunos com o complemento além, né, da escola. E a educação financeira é um desses pontos que a gente trabalha. Tá? E que mãe, né, não sonha, pai não sonha, eu sou pai de 2 filhos, não sonha com um futuro brilhante para os filhos. Quem não quer isso? O filho com sucesso, alcançando a liberdade financeira, ele tendo sucesso e, consequentemente, ele tendo reconhecimento financeiro. Ele faz o que quer, ele trabalha bem, ele faz o que quer, ele tem essa visão empreendedora e, consequentemente, ele tem o reconhecimento financeiro. Não é isso? Não é o que todos nós queremos, nós pais e mães, que a gente quer para os nossos filhos? É o sonho que a gente almeja lá na frente? Pois é, só que a gente tem que começar a trabalhar desde já. E um dos pontos mais importantes é a educação financeira, para a gente pensar quando a gente estiver falando na liberdade financeira dos nossos filhos, porque ela começa desde já, né? Esse treinamento, essa preparação da educação financeira é desde já, não tem como, né? Então a gente vai abordar isso nessa live. E por que a gente está trazendo esse assunto da liberdade financeira com os filhos? Gente, de novo, a estatística que a gente traz é uma estatística que vem todo mês, né, que está na média aí, 78% das famílias estão endividadas, as famílias brasileiras. Desses 78%, 29% aproximadamente estão com as dívidas atrasadas. 29% com dívidas atrasadas. Gente, presta atenção, olha só como é que é complicado, né, você não saber lidar com as suas finanças. Então, a ideia é a gente preparar desde pequeno os seus filhos, os nossos alunos, com a educação financeira. E o que mais importante é entender que, através dessa estatística, né, que 78% das famílias brasileiras estão endividadas, e desses 78%, 29% estão com dívidas atrasadas, é porque não tem educação financeira. Então a gente tem que trabalhar, nós pais pensando na liberdade financeira dos filhos, a gente tem que trabalhar hoje. Não adianta a gente pensar em liberdade financeira na hora que a gente tiver com 40 anos. Gente, já está tarde. Já está tarde para a gente estar investindo, guardando dinheiro, pensando na liberdade financeira. Você vai viver com a pensão do INSS, com esse tanto de custo de remédio que a gente tem para pagar, vai ter dificuldade de ter essa liberdade financeira. E essa liberdade financeira é você ter o dinheiro guardado, rendendo para você, ele rendendo, ao invés de você pagar juros, o dinheiro vai render juros para você e você viver desses juros e fazer o que quer, o que interessa,
Porque esse dinheiro está guardado e você vai ter uma liberdade financeira para escolher o que você quer fazer naquele momento. Só que isso tem que ser trabalhado desde cedo. Não tem jeito, tem que ser trabalhado desde pequeno. Por que tem que ser trabalhado desde pequeno? Vou citar alguns exemplos aqui, gente. Seu filho tem que começar a entender que quando você trabalha, aonde você trabalha, você está vendendo o seu tempo para onde você trabalha. E quando você está vendendo o seu tempo, você está deixando de passar tempo com seu filho. Você está vendendo a sua prestação de serviço para a sua empresa, para onde você trabalha. E o seu filho tem que entender que isso traz o dinheiro. Traz o dinheiro que seu pai, que você, mãe, paga as contas da casa, que você paga as coisas de necessidade, alimentação, moradia, água, luz, que são necessários para a sobrevivência de uma família. Então ele tem que começar a entender que quando você tem um cartãozinho de crédito na mão, aquilo ali não é uma máquina de fazer dinheiro, não. Não é chegar no shopping, passa ali, compra, passa ali, compra. Ele tem que começar a entender de onde vem, né, o esforço anterior para você ter o dinheiro dentro do cartão de crédito, vamos falar assim, dentro do cartão de crédito. Ou para o dinheiro estar dentro da sua conta bancária na hora que você saca no caixa eletrônico. Seu filho precisa começar a entender isso, porque senão ele vai ficar, compra isso, compra aquilo, compra isso, compra aquilo. Não, aí você às vezes não tem vergonha de falar com ele. Não, papai não tem dinheiro agora, não está com dinheiro. Aí você vai lá e compra, só se endivida. Endivida, entra no cheque especial ou entra no cartão de crédito. Quando aumenta o nível de consciência dos filhos, eles começam a entender que por trás daquele cartão de crédito, por trás do caixa eletrônico, tem um esforço seu por trás. Tem um tempo que você vendeu, que você poderia estar passando com ele, mas você não está passando porque você está trabalhando. E que isso tem um esforço, tem o seu trabalho, trabalho intelectual, trabalho manual, que você é recompensado, vamos dizer assim, por esse trabalho. Ele precisa entender dessa importância. Então, é por isso que a gente tem que conversar com os filhos para aumentar o nível de consciência dos filhos desde já, devido a essa importância. E outro ponto, uma dica bem bacana que é interessante vocês trabalharem com os filhos. Gente, isso aqui, isso é a maior ferramenta, cofrinho, tá? Aí, ó, cofrinho de moeda. Isso é uma grande ferramenta de educação financeira para os filhos. Por quê, Evandro? Vocês não têm noção o bem que vocês fazem isso, instituindo isso aqui com os seus filhos. Primeiro que quando seu filho tiver uma idade nova, novinho, ele pode começar a brincar com as moedas, né? Lógico, vocês têm que prestar atenção para ele não botar a moeda na boca, não botar a mão na boca porque é sujo, mas tem o movimento da pinça quando ele está muito novinho, e aí ele tem o movimento controle motor para colocar aqui dentro. Já começa desde cedo, ele entender onde que coloca a moeda. Ele começa desde cedo, aí ele vai ficando maior, que quanto mais ele vai guardando esse dinheiro e ele vai segurando a ansiedade dele para comprar uma coisa no futuro, ele tem mais benefícios. É o início de poupar. Ele começa a entender a importância do poupar. Que nós aqui no Brasil não temos essa cultura, gente. São poucas as pessoas que conseguem guardar dinheiro, que conseguem poupar dinheiro no Brasil. E isso é importantíssimo. E quando você começa a brincar disso aqui, ó, com um cofrinho para o seu filho, de ele ir colocando moedinha, vai juntando, vê uma moedinha jogada no chão, um tio dá uma moedinha, a mãe dá uma moedinha, a avó dá uma moedinha, que vó e vô, o tio, não dá de presente um dinheirinho para o filho. Pede para ele colocar aqui dentro. Isso é um exercício. E aí um belo dia, quando isso aqui estiver tudo cheio, você faz aquela encenação para abrir no cofrinho e junto com ele, conta quanto que tem no cofrinho. Olha só, matemática, está aprendendo. Olha só, número, somar, ver quanto que tem de dinheiro. E aí ele vê aquele dinheirão todo. Vai com ele lá numa loja, numa padaria, ver o que dá para comprar, que ele queira comprar. E ele começa a entender
o sentido de guardar o dinheiro, o sentido de poupar, e desde cedo. Isso vai fazer uma diferença para a liberdade financeira dele, pois poucos no Brasil aqui, poucas pessoas conseguem guardar dinheiro, poupar dinheiro. Isso é importantíssimo, gente. Esse aqui é uma brincadeira que vocês não têm noção de baita aprendizado. E aí eles vão ficando mais velhos, né, adolescentes, isso aqui continua como uma brincadeira, um aprendizado. Adultos também, que não conseguem poupar, gente, usa isso aqui, vocês vão ver. Vocês podem até comprar vários desses, ou gratuitos, vocês encontram aí, e nomear, por exemplo, cofrinho de emergência, né? Já pensando na reserva de emergência, que todos nós precisamos ter. O que é essa reserva de emergência? É justamente para uma emergência que você vai ter. Toda hora acontece uma emergência, gente. Com a gente, a mesma coisa. Então, você pode colocar num cofrinho, reserva de emergência. No outro cofrinho, reserva para sonhos. Por exemplo, se seu filho quer comprar uma bicicleta, olha só, coloca reserva para sonho. Gente, aquilo ali ele vai ter uma meta. Ele vai ter uma noção. Vocês podem pesquisar lá na internet quanto que vale uma bicicleta. Vira uma meta, um objetivo para ele. E ele vai colocando o dinheirinho aqui, ó, na reserva de sonho. E aí ele coloca um pouco na reserva de emergência e o que sobra coloca na reserva de sonho. Já começa a preparar seu filho para ter liberdade financeira, para ele entender que o poupar é mais benéfico do que você pegar um empréstimo e financiamento pagando juros. Os juros é uma antecipação do seu sonho. E aí você começa a mostrar para o seu filho sobre a questão de segurar a ansiedade, de ele entender, começar a entender que não é só gastar, pelo contrário, é poupar. Ele vai sentir o sacrifício de poupar. É igual uma colheita, gente. Quando a gente está fazendo a gente vai ter que plantar, adubar, vai ter que cuidar, vai ter que regar. É a mesma coisa com a poupança. Você vai colocar, vai segurar, você vai colocar mais, vai segurar, vai colocar mais, até chegar lá na frente, até chegar lá na colheita. Você não pode colher antes, nem muito depois, porque senão você perde a colheita. Porque dentro do seu objetivo que você quer. Então é importantíssimo vocês entenderem a importância do cofrinho. E é um ensinamento que vai dando para os filhos e que ele vai entendendo que segurar o ímpeto, a ansiedade é benéfico, porque você pode, lá na frente, quando ele juntar o cofrinho e abrir para comprar uma bicicleta, e ele chegar na loja com dinheiro vivo para negociar, olha, tem esse dinheiro aqui, ó, quanto que é? À vista. Ensina ele a negociação. Obrigado, Marlinda Freitas. Obrigado pelo comentário aí. Legal. Vamos embora que tem mais dicas aí, tá? Então, é muito bacana vocês ensinarem isso para os seus filhos, porque lá no futuro eles vão colher os resultados. Eles colhem os resultados. E isso é que é importante. Outra dica também, muito importante, tá, para os seus filhos, por exemplo, é você fazer a pergunta para eles, né? Às vezes o seu filho a sua filha, tem muitas bonecas. Aí ela viu uma propaganda. Eu quero essa boneca. Aí você vira para ela e fala assim: você quer esta boneca ou você precisa dessa boneca? Eu quero porque eu quero. Aí você argumenta com ela, conversa com ela, porque ela já tem várias bonecas. E ela tem que começar a entender que o financeiro não é querer, tá? É precisar. Então, se você precisa comprar um alimento para casa, não tem como, tem que comprar. Agora, eu quero comprar um carro novo, porque o vizinho tem um carro novo, mas eu não tenho dinheiro, e eu não posso segurar, porque eu fico com inveja do meu vizinho, você vai se endividar. E aí, o que você está mostrando para o seu filho? Que se o vizinho tem um carro novo, eu tenho que ter um carro melhor que o dele, e vou financiar, e vou fazer um empréstimo. E aí vai pagar juros. Que belo exemplo que está dando para o filho, né? Se tem o dinheiro, gente, tudo bem, faz o que quiser. Eu estou levando em consideração se as contas estão apertadas, se você quer preparar o seu filho para o futuro. Vou citar um exemplo bem bacana aí,
que aconteceu com o meu filho mais novo. Como, né, eu não tenho esse apego por carro novo, carro zero, último modelo, então eu tenho um carro 2013, ele é conservado, a gente leva na oficina, tudo normalmente. E aí um colega dele virou e falou assim: nossa, esse carro seu é velho, que horror. Colega dele, gente. Aí meu filho chegou dentro do carro na hora que eu fui buscar ele na escola, todo triste, cabeça baixa, falou: pai, fulano falou que o meu carro é zero e tal. Aí eu virei para ele e falei assim: mas isso é o grande valor da vida? Ou é legal você ter um amigo que não olha o carro que você tem, aonde você mora, o que você tem, mas o que vale é a amizade? Aí ele parou, pensou e falou: é mesmo, papai. Não é porque eu tenho um carro zero, ou se eu tenho um carro velho, ou se eu moro em tal lugar, que eu vou destratar a pessoa, que eu vou falar que ela não é mais minha amiga porque o carro não é zero. Aí, na próxima vez, na próxima semana que eu fui buscar, ele chegou todo feliz. Ele falou assim: o meu amigo veio falar de novo do nosso carro. E eu falei: o que é mais importante, ter um carro zero ou uma amizade de verdade? Entendeu? E isso é educação financeira. E aí o meu filho ele começou a entender que não é porque o fulano tem um carro BMW, ou tem um relógio chique, ou um tênis chique, que ele precisa ter esse relógio, que ele precisa ter esse carro chique. E aí ele começou a entender que a humildade, ser humilde perante a vida, é o que vale mais. Agora, se você tem um dinheiro, você tem gosto, não vai se endividar, pode comprar um carro? Gente, não tem, é um direito seu e tá certo. Se você tem um dinheiro, mas se não tem um dinheiro, para que vai endividar? Para que vai criar uma dívida? E com o filho é a mesma coisa. Se eles começarem a entender que a amizade não é pelas coisas que tem e pelo valor da amizade que vale, ele começa a entender a consciência financeira. Se o amigo dele tem vou citar um outro exemplo também, gente, de um amigo que foi lá em casa. Esse já tem mais tempo, com o meu filho mais novo também. Ele chegou lá em casa, aí ele falou assim: nossa, o elevador lá de casa ele falando da casa dele, o elevador de casa é por biometria facial, para entrar, para sair, não sei o quê. Aí chegou lá em casa, os meninos lá em casa têm computador LG. Aí ele olhou e falou: nossa, lá em casa é um MacBook, não sei o quê. E aí eu falei assim: gente, o que tá valendo? É a amizade ou é o bem que tem? Qual vale mais? E é isso que quando a gente fala da questão da liberdade financeira, de ensinar para os filhos, faz parte dos pais, mães, a gente conversar com os filhos sobre as questões que ocorrem no dia a dia. Tá vendo que desde cedo, né, a educação financeira ela permeia, né, o seu filho de toda forma, seu filho, filha. Na hora que sai de casa, tá ali, virou a esquina, tem uma loja, compra aquilo, compra assado. Vai no shopping, coisas brilhantes, coisas bacanas, lojas de brinquedos, com aquelas questões todas atrativas. Se você não conversar com seu filho e explicar antes de ir para a loja, ou que você não tem o dinheiro, que a gente vai para passear, para comer um lanchinho simples, e ele entender a sua questão financeira, ele vai chegar querendo comprar, vai fazer birra, vai deitar no meio do shopping: eu quero isso, eu quero aquilo. Isso faz parte da educação para ele ter liberdade financeira, porque senão vai chegar lá na vida adulta e aí ele vai ver o vizinho dele com um carro novo e ele vai querer comprar um carro novo sem ter condição. Ele vai ver o vizinho com uma bicicleta nova, último modelo, ele vai querer comprar a bicicleta nova, último modelo, sem ter condição. E quando ele vai ver, ele está todo endividado, ele está sem dinheiro para pagar as contas e aí não consegue sair mais da bola de neve. É o que a gente fala, né, para a gente preparar os filhos para eles não crescerem dependendo do salário. Eles entenderem que eles têm que ter um perfil proativo, um perfil empreendedor, para eles gerarem valor.
para eles terem as rédeas da própria vida. E agora eu vou fazer um paralelo da educação financeira com o empreendedorismo, pois está muito relacionado, está muito próximo a educação financeira com o empreendedorismo. Por que a gente fala sobre isso? Porque quando a gente fala que o empreendedorismo, você ser empreendedor, é você ter as rédeas da vida da própria mão, você ter atitude perante a vida, a educação financeira é uma consequência disso. Se você tem as rédeas da sua vida da própria mão, se você vai fazer aquele trabalho ou aquele serviço que você predispõe a fazer, você vai fazer com qualidade, com afinco, aquilo ali vai ser reconhecido financeiramente. E se você não tiver uma consciência financeira, uma maturidade financeira, você vai fazer bobagem com esse dinheiro e vai se endividar. E muitas das vezes, para você sair dessas dívidas, você vai ter que ter atitude empreendedora para aumentar as rendas. Por exemplo, eu trabalho numa empresa, trabalho de 8 às 5 da tarde. Eu preciso complementar a renda, não estou conseguindo sair das dívidas. Você vai ter que ter uma atitude empreendedora. Ou fazer doce para vender à noite na faculdade, ou vai ter que fazer motorista de aplicativo para complementar a renda da família, ou reduzir custos. Você vai ter que ter uma mente empreendedora pensando em formas de reduzir custos. Afinal de contas, custo é igual a unha, não para de crescer, a gente tem que cortar sempre. Então, o empreendedorismo e a educação financeira, ela anda próximo. Então a gente tem que trabalhar os dois próximos, né? Justamente para a gente não entrar na corrida dos ratos. O que é essa corrida dos ratos? Isso foi falado lá no livro Pai Rico, Pai Pobre, uma dica bem bacana de livro para vocês lerem, muito bacana. E basicamente é o que a gente foi preparado a vida inteira, desde o início dos anos 1900, com a Revolução Industrial. O que é a gente preparado? A gente estuda, a gente vai para a faculdade, sai da faculdade, arruma um emprego, trabalha para pagar as contas. E esquece de você ter guardar dinheiro, pensando na sua liberdade financeira no futuro, para que o dinheiro trabalhe para você e não você trabalhe para ele. O que é o dinheiro trabalhar para você? É você gastar menos do que ganha e a parte que sobra, né, desse valor aí, você começar a investir e você ganhar juros sobre esse investimento. É isso pensando que isso que é a liberdade financeira. Então você sair desse vício, porque a maioria das pessoas estão nesse ciclo, nesse vício de, às vezes, recebe o salário no dia 15, acabou tudo, pagou tudo, e aí tem que pegar os outros 15 dias no cheque especial, no cartão de crédito, e aí vem juros. E aquilo ali vira uma bola de neve. E aí você fica estressado, não dorme e rende mal no trabalho. Isso que é a corrida dos ratos. Isso a gente fala, para ter uma liberdade financeira, é você usar o dinheiro com inteligência. O que é usar esse dinheiro com inteligência? Gente, e você entender que tem o dinheiro que você compra passivo e compra ativo. O que é passivo? Passivo é aquilo que te traz despesa. Ativo é aquilo que te traz receita. Exemplos, passivo, tá? Comprar um carro vai te trazer despesa. IPVA, manutenção, gasolina, tá? Seguro. Então, quanto mais caro você comprar um carro, mais caro você vai ter de despesa, tá? Querendo ou não, uma casa você tem despesa, tá? Tirando uma casa de investimento que você vai ter o aluguel, mas a casa você vai ter o IPTU, você vai ter manutenção. O que é ativo? Você investir numa casa para alugar. Você investir um dinheiro numa aplicação financeira. Você ser sócio de uma empresa em que a empresa dá lucro. Então ela gera receita para você. E muitas das vezes, o que acontece muito aí com os ganhadores de Big Brother Brasil ou ganha na loteria? As pessoas não são preparadas para ter consciência financeira. Aí recebe aquela bolada, e aí o que ele faz? Ele vai lá, gasta comprando um carro Porsche, compra uma casa, um apartamento gigantesco, triplex,
Só que eles esquecem que tem o passivo quando você adquire isso. Uma Porsche, você vai ter manutenção caríssima, você vai ter imposto caríssimo, você vai ter seguro caríssimo, a casa de 3 andares, você vai ter uma manutenção, você vai ter que ter empregados para trabalhar aquilo ali. Aquilo ali tem despesa. Aí o que o pessoal faz? Eles ganham, vamos supor, 1 milhão, torram 1 milhão num apartamento e esquece que tem a manutenção. E aí não consegue pagar, se endivida e vira uma bola de neve. E isso é o mais comum que existe. Porque não está preparado com a educação financeira para ter a consciência financeira. E essa preparação, é o que eu falei, é desde cedo, é desde criança, lá atrás, preparando os filhos nessa forma, pensando nisso. Tá? Aprender que as oportunidades aparecem, e essas oportunidades não vai ser o seu único caminho. Porque, como eu falei, não é só você trabalhar e ir para a empresa. Vai ter várias oportunidades que você pode aparecer no caminho. E aí você tem que ter uma visão empreendedora para abraçar essas oportunidades. E é o que acontece muitas vezes, as pessoas falam, não, ele teve sorte na vida, ele abriu um determinado negócio, o negócio deu sorte. Ele abriu a cabeça, ele aproveitou as oportunidades, gente, para a vida. E isso é plantado lá quando é criança, quando é adolescente. É você ensinar para o seu filho que na vida, né, qual é o valor das coisas. Porque tem um valor monetário, financeiro, e tem aquele valor que você percebe. Né? Igual, por exemplo, um carro antigo de uma coleção para um colecionador, ele tem um valor. Mas para quem não se importa com carro antigo, não se importa, né, não faz coleção de carro, não tem valor. Então essa que é a percepção. E o seu filho precisa entender a diferença disso. O seu filho tem que entender que poupar desde cedo vai levá-lo à liberdade financeira. Recentemente também, eu escutei de um amigo do meu filho, do pai de um amigo do meu filho, ele contando que o pai, estou falando aí aproximadamente há uns 40 anos atrás, o pai fez uma previdência privada em nome dele, quando ele ainda tinha 10 anos. E depois que ele fez 18 anos, ele continuou investindo nessa previdência privada um valor. E hoje ele está com aproximadamente aí uns 40 anos, esse valor está algo estratosférico, porque além de ele investir um pouco todo mês, ainda teve os juros rendendo sobre esse montante todo. Por quê? Lá atrás plantou a ideia da liberdade financeira para colher lá na frente. E a gente, para entender que essa liberdade financeira começa lá na infância, porque são as atitudes, as decisões que a gente começa a aprender lá atrás cedo, é que vão fazer a diferença na nossa vida futura. Por isso que a educação financeira, ela já está teoricamente, desde 2020, ela deveria estar nas escolas públicas e privadas, mas a gente sabe que não é a realidade do Brasil. A gente ainda está engatinhando nisso aí, mas aí é o que a gente está apostando, né? A gente faz essas lives, a gente tem muito conteúdo no nosso canal, os nossos cursos, é justamente para a gente trabalhar com as crianças, os adolescentes, a educação financeira, né? E outra coisa, gente, dinheiro não é coisa do pecado. A gente não pode pensar assim, né? Aqui no Brasil tem muito isso. Não, dinheiro é pecado. Lucro, então, lucro é coisa do pecado? Não, gente. O lucro, você tem que ter lucro na sua família, no orçamento da sua família. Você tem que ter lucro, a empresa tem que ter lucro, é o lucro que paga as contas, é o lucro que paga os impostos para o governo reverter em hospitais, é o SUS, em outras coisas, não vou entrar no mérito, tá? Mas é o lucro que paga, e na sua família também tem que dar lucro, porque se der prejuízo você vai pegar empréstimo, vai pegar financiamento. Lucro não é coisa
para não falar a palavra aqui, né, que eu ia falar a palavra feia, lucro é bom, a gente tem que desmistificar que o lucro é importante. Até uma ONG, tá? Teoricamente uma ONG ou uma empresa sem fins lucrativos, ela precisa ter, eu estou falando porque eu sou contador, né, de formação, não tem lucro, mas tem superávit, que é a mesma coisa de lucro, só muda o nome, para não falar que é lucro, que é sem fins lucrativos, aí muda o nome, mas é lucro. Até uma ONG ou uma empresa sem fins lucrativos, ela precisa ter superávit, ela precisa ter lucro para sobreviver, senão não sobrevive. É assim que acontece com a sua família também, com o seu orçamento. Você precisa ter o controle do seu orçamento. E lembrando que nós, pais, somos os melhores, maiores exemplos para os nossos filhos. Então, quanto mais cedo você trabalhar com o seu filho, você vai estar trabalhando com você também, trabalhando com a sua família, a importância, tá, do trabalho desde cedo, da educação financeira. Tá? Então nós falamos da poupança, nós falamos de metas. Quais são as metas? Lembra quando eu coloquei aqui o cofrinho? E aí coloquei assim, cofrinho para sonhos. Sonhos é uma meta, você vai traçar uma meta. Igual eu falei, comprar uma bicicleta, por exemplo. Vai juntar dinheiro para comprar a bicicleta. Pensar em formas de ganhar dinheiro. Olha o empreendedorismo aí junto com a educação financeira, ó, os dois juntos. Pensar em uma forma de ganhar dinheiro. Lembro que na pandemia, meus meninos, a gente, né, passava muito tempo junto, e aí a gente começou a brincar justamente disso em casa. Então teve um filho meu, o Thiago, ele começou a fazer desenho para vender para os familiares. Não, perdão, o Lucas começou a fazer desenho para vender e o Thiago fazia massagem. Vendia lá R$1 por 5 minutos de massagem. Eu, quando eu era pequeno, eu montei uma banca de revista na casa dos meus pais. Eu pegava as revistas, os jornais, montava lá e vendia. O jornal do dia, eu ia lá fora, ainda era físico, né? Pegava o jornal, fazia para ele que ele comprasse o jornal. E aí todo mundo comprava dinheiro. O jornal pensando em uma forma de ganhar dinheiro. Por quê? Meu pai me criou, ele ajudava a gente a comprar um sonho, né? Algo objetivo. Mas ele não dava o dinheiro todo. Então a gente tinha que ir atrás, pensar em alguma forma de ganhar dinheiro e juntar o dinheiro, tá? Isso mesmo, olha aí, ó, Marlinda Freitas, eu tenho 11 anos e vendo biju, que legal! E você vende, me conta aqui, você vende biju para ajudar em casa, na família, ou porque gosta mesmo? Conta aí pra gente. Mas eu trago isso para os meus filhos, né? Então eu não dou nada de mão beijada. Então, por exemplo, recentemente, já tem um tempo que o meu filho mais novo queria comprar trocar o celular dele, e ele começou a juntar dinheiro e pensar em formas de ganhar dinheiro. E como lá em casa a gente incentiva a educação financeira, desde os 7 anos, cada um tinha uma conta corrente no banco, então eu abri uma conta corrente, ensinei para ele. Olha aí, Marlinda Freitas, vendo para comprar minhas coisinhas. Sensacional, sensacional. Você está aprendendo um tanto que você não tem noção, viu? Um perfil empreendedor e aprendendo educação financeira. Parabéns para os seus pais também, porque eu imagino que eles devem incentivar isso para vocês. E aí você vai aprendendo sobre o empreendedorismo e a educação financeira. Parabéns! Lindo comentário seu aí. De 11 anos, vendendo para comprar as coisinhas. Agora estou juntando para comprar tablet. Que legal! É isso mesmo. E isso é o objetivo, a sua meta, o seu sonho, né? E você está fazendo por onde para juntar esse dinheiro, vendendo biju, para comprar um tablet. A gente tem aqui diversos relatos de alunos nossos também. Então a gente teve o Davi. O Davi, ele fazia brigadeiro com a ajuda da mãe e ele vendia os brigadeiros porque ele estava juntando dinheiro para comprar um telescópio, porque era o sonho dele. A gente tem uma outra aluna, essa é a aluna até hoje, a Alice. A Alice, ela aproveitou o nosso curso de empreendedorismo e ela criou uma logomarca, um slogan que é Alice Doce Aventura, e ela fabrica, junto com a mãe, faz doce,
né? E ela ajuda em casa também. É bem bacana porque ela aprende, né, a logo, as cores da marca, controlar as finanças, saber se deu lucro, se deu prejuízo, ter a receita, o dinheiro dela. E ela vai aprendendo desde cedo que o trabalho, o dinheiro, não vem de graça, vem com o suor do rosto. E isso é muito bacana, porque vocês aprendem isso, né, Marlinda? Quando você está vendendo biju, não é fácil, você tem que oferecer, tem que argumentar a venda, você tem que usar, contra-argumentar para você conseguir vender os seus bijus para juntar o dinheiro. E é bacana porque você começa a ter a noção, a percepção do valor do trabalho, do seu dinheiro, né? Então, é uma mentalidade empreendedora, né, incentivando. Aqui, ó, ela colocou, Marlinda Freitas, eu fiz logo também, meus pais me ajudam. Flor Morena Nachelles. Que legal, é isso mesmo. Por isso que a gente fala que os pais, né, os pais são os exemplos para os filhos e os pais são os maiores incentivadores para os filhos. Exemplo aqui, ó, durante a nossa live com a Marlinda Freitas, de 11 anos, vendendo biju para comprar as coisinhas, comprar o tablet. Marlinda, sua live está me ajudando muito. Eu que agradeço aí, tá? E a gente tem as nossas lives toda semana, tá? Todas as outras para trás estão gravadas aí. Aproveitem aí, tá? E bacana, porque isso que você, a exemplo da Marlinda está trazendo aí, de 11 anos, né? Ela começa a ter uma rotina diária, ela começa a ter responsabilidade, ela tem responsabilidade sobre o projeto dela, sobre o projeto de vender bijus. Estou pegando o seu exemplo aqui, tá, Marlinda? Vender bijus. Não sei, você compra e revende, ou seus pais fazem, ou você faz os bijus? Bijus é bijuteria. Eu tô achando que é biju de comer. Coloca aqui pra gente aqui. Mas é bacana porque ela está tendo responsabilidade, pegando a Marlinda aí, ela está tendo autonomia, porque ela está crescendo, aprendendo de uma forma lúdica, ela está brincando, ela está aprendendo educação financeira, está aprendendo visão empreendedora. Imagina lá na frente, na hora que ela tiver uma entrevista de emprego, na hora que ela tiver a empresa dela, na hora que ela estiver trabalhando com a empresa, ela querer aumentar as vendas dela, contratar pessoas, aí já começa a ter o crescimento, que é o que a gente fala, da visão empreendedora, que é abrir uma empresa. Eu faço e compro algumas prontas. Sensacional! Exemplo prático aí, né? E ela está aprendendo como fazer as bijus, né? As bijuterias dela. Né? Então você está criando a logomarca, você está gerando valor, você está aprendendo a não depender tanto dos seus pais, que lá na frente você vai ter uma autonomia, uma independência muito grande, né? Você vai poder demonstrar isso em qualquer lugar que você for trabalhar, qualquer lugar que você for desenvolver algo, né? Você está tendo uma visão de futuro, quando você está pensando num objetivo que é comprar um tablet, comprar as suas coisinhas. Provavelmente você deve anotar o valor das suas vendas, o valor do seu custo, quando você compra ou compra matéria-prima para fazer as bijus. Provavelmente você deve fazer registrando o seu lucro, prejuízo, e isso é um baita de um aprendizado para você, Marlinda. Você não tem noção, tá? Isso aí você vai crescer e vai deslanchar lá na frente, vai despontar. É sensacional. E dentro das nossas dicas, então a gente já falou sobre a dica aqui, né, aí agora falando para os pais, que é bem bacana, sobre o quero e preciso. A Marlinda mandou, sim, registro tudo, é isso mesmo. Dentro desse registro tudo, é bem bacana você falar isso sobre o registro tudo, porque o que a gente mais vê é as pessoas não fazendo registro. E uma coisa que você, Marlinda, coloca na cabeça, e todos vocês têm que levar para a vida, a gente só gerencia aquilo que se controla, aquilo que se mede, aquilo que se registra.
Se você não registra, você não vai saber o seu lucro. Se você não registra, você não vai saber se você está dando lucro ou prejuízo, se vale a pena fazer essas bijus ou comprar a bijus. Né? Então, a gente tem que registrar. E é o que a gente fala muito aqui. O que acontece? Grande parte dos pais, das mães, eles não fazem um registro do orçamento, um registro do que aconteceu dentro do mês. Fechou o mês, inclusive a gente já fez uma live anterior falando sobre isso. Fechou o mês, fecha as suas contas. Quanto que você teve de receita, quanto que teve de despesas, quais foram as despesas, de onde vieram as receitas, analisa mês a mês o que pode melhorar, o que pode melhorar de aumentar a receita, o que pode reduzir de despesas, para você aumentar o seu lucro. E com esse lucro, você investir, guardar o dinheiro, que seja para uma reserva de emergência, que seja para uma reserva de sonhos futuros. Né? Então, o registro é importantíssimo. Parabéns, Marlinda. É isso aí. Tem que registrar tudo. Porque a gente só gerencia aquilo que a gente controla, que a gente mede, que a gente registra. Tá? Parabéns. Uma aula sua aqui. Então, a gente falou aqui do quero e do preciso. Então, se o seu filho fala assim, eu quero uma boneca e está cheio de boneca em casa, aí você pergunta para ele, você quer ou você precisa? Eu quero porque quero. Aí isso não leva em consideração. Se você precisa, o que você precisa. Então, o seu filho tem que entender sobre a questão do quero e do preciso. E isso vale para a gente também. Quantas vezes a gente não quer comprar uma coisa porque quer, mas não precisa e você nem pode comprar porque está com as contas todas atrapalhadas. Então usa essa ferramentinha. Eu vou comprar isso. Eu quero ou eu preciso? Eu preciso comprar isso porque é alimento para casa e que acabou. Então tem que comprar. Eu quero porque eu vi que o meu vizinho está com um carro novo, eu quero comprar um carro novo. Gente, esquece. Isso aí não é pensar na liberdade financeira. Né? E isso você tem que ensinar para o seu filho. Um outro ponto aqui bem bacana, tá? A família que tiver condições, tá, gente? Não vou falar aqui porque tem famílias que não têm condições. Semanada. A semanada é algo também muito instrutivo. É questionado, tá? Questionável. Igual a gente falou durante essa live aí, por exemplo, a Marlinda aí, ela vende e faz bijuterias para ela juntar o dinheiro para comprar as coisinhas dela, né? Ela tem 11 anos. Ótimo, maravilha. E ela está trabalhando com isso porque os pais incentivam. Mas a semanada você pode utilizar também, e não é só dar a semanada para o filho. Você tem que dar a semanada e aproveitar esse instrumento de educação. Mostra para ele que a semanada dura 7 dias. Faça um orçamento da semanada. Tipo assim, vou citar um exemplo hipotético, tá? 20 reais. Então você gasta 10 reais na cantina da escola, 5 reais para investir. Aproveita nesse momento, pode ser num cofrinho, se seu filho for pequeno, ou como eu falei, o exemplo que a gente tem, que eu tenho em casa, a partir dos 7 anos, todos eles abriram uma conta corrente. Os pais ficam como responsáveis, e aí você aproveita e mostra para eles sobre investimentos. Então meus filhos todos, eles investem em CDB, com liquidez diária, já acompanham o CDI e tal, e detalhes técnicos. Mas é bem bacana porque a semanada te dá um orçamento, você destina esse orçamento junto com o seu filho, separa um dinheirinho, um valor para doação. Isso é bacana, para eles aprenderem a importância de ajudar o próximo quando você tem condições. Né? E esse orçamento ele tem que ser cumprido. E isso é que é bacana, porque é uma baita de uma ferramenta de educação financeira semanada. Inclusive tem uma live aí para trás, a gente falando só sobre a semanada. E chegamos à conclusão, tá? Nessa live, se eu não me engano, não sei se eram 13 pontos positivos da semanada, ou 17, alguma coisa assim. Era algo estratosférico. Essa live está aí para trás, é só vocês pesquisarem sobre a semanada, tá? Isso que é bacana. Gente, podem ficar à vontade, quem quiser fazer pergunta, podem ficar à vontade, igual a Marlinda citou exemplo aí, gente, 11 anos, um baita do exemplo aí pra gente sobre educação financeira, educação empreendedora e o tanto que ela vai colher no futuro de liberdade financeira. Como eu falei, a gente tem que pensar hoje
né, sobre a liberdade financeira lá no futuro. Tá, gente? Nós estamos chegando aqui no final da nossa live. Aí eu faço um convite para vocês, tá, gente? Para quem tiver interesse, que é bem bacana, eu falei na live da semana passada e essa semana já está disponível aí, tá? A nossa cartilha para os pais ensinarem o empreendedorismo aos filhos de uma forma simples, prática, você reservando 5 minutinhos, gente, investindo 5 minutinhos do seu tempo em seu filho diariamente. Você, ei Marlinda, quero aprender a investir. Segue a gente aqui, Marlinda, tá? Segue aqui que você vai aprender. A gente tem um outro perfil do grupo todo, tá, Marlinda? Chama Finança.familiar. Esse é específico para a educação financeira. É para os pais ensinarem a educação financeira aos filhos. Então lá a gente fala mais sobre investimento também. Então você pode seguir aí a gente aí, Finança.familiar, tá? Então essa cartilha está disponível aí no link da bio. Gente, é preço simbólico. E o que a gente mostra nessa cartilha? Investindo 5 minutinhos do seu tempo, você utilizando o que a gente ensina a cada capítulo. O capítulo é curtinho, prático, objetivo. Você vai ver o tanto que o seu filho vai desenvolver. Tá? A gente já estava trabalhando com essa cartilha com os pais. Então, no link da bio está o link para você acessar. E lá tem mais informações. E nessa cartilha, não somente a cartilha, a gente está dando também, está disponibilizando também um documento com filmes para você assistir com seu filho para ensinar o empreendedorismo. E aí tem as datas, as faixas etárias para assistir. É bem bacana porque é uma atividade em família o tempo todo, né? E tem um plano de metas para você traçar com seus filhos, com seu filho, dentro dessa cartilha, e um grupo de WhatsApp no qual você entra para a gente estar ali fomentando e desenvolver a educação financeira e o empreendedorismo para pais e filhos. Tá no link da bio aí, já está disponível, fiquem à vontade, tá, gente? Aqui eu estou ficando aqui agradecendo vocês que estiveram com a gente esse período todo aí, à tarde, agora. Espero vocês na próxima live da semana que vem. Um abraço para todos vocês e fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado, Marlinda. Seja bem-vinda. Acompanhe a gente aí, tá? Obrigado pelos seus depoimentos. Beijo.